Olá para você que está conectado aqui com a gente, tudo bem? Eu sou a Mafelo Visoto, com você em mais um WENGcast. Cada edição a gente vai trazer um assunto para explorar aqui sobre o universo de tecnologia e hoje o tema é API. E para isso temos aqui dois convidados, o Rafa Rossi, ele que é desenvolvedor sênior na Engineering. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, e vocês, como é que estão por aí? Tudo ótimo, o nosso Frank Zappa, depois você dá um Google aí para saber quem é. Boa! Não é mesmo? E também com a gente o Jefferson Ottoni, que é engenheiro sênior de software e arquitetura na Eng. Tudo bem, Jefferson? E aí, galerinha, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como é que tá aí em Minas? Comendo pão de queijo? Muito frio, muito frio. Tá frio em Minas? E a minha blusa de frio tá aqui do lado, então para não tirar a marca, eu deixei aqui do ladinho, mas tá frio, tá frio. A gente aqui, a gente teve que colocar uma blusinha. Aqui tá frio, tá frio. Bom, vamos lá. Rafa, vou começar com você. API significa Application Programming Interface, que é algo como interface de programação e aplicação. Isso. Explica pra gente o que é. A teoria em si de uma interface, de uma API, é promover alguma comunicação entre dois sistemas. Então, o conceito API, ele abrange tanto uma tecnologia da própria linguagem, quanto algo da rede, que você pode integrar via serviços, via web service e via HTTP. O conceito de API, você pode entender como se fosse um depara. Então você fala, eu preciso pegar esse copo. Como que o sistema entende que é pegar esse copo? Então você tem a sua assinatura do que você precisa receber, aonde que está o copo, como que é o copo, e a ação que você vai tomar vai ser a devolução. Então, nesse caso de exemplo, o copo seria o retorno, né? Então você sempre tem uma entrada, algum processamento e uma saída, que seria o conceito de interface, né? Eu adoro essas analogias. Jefferson, você poderia citar alguns tipos de web service? Claro, claro, claro. Mas só para complementar e ajudar o nosso coleguinha de APIs, né? A gente tem APIs para tudo hoje, né? APIs para sistema operacional, para kernel e etc, etc. E a gente está falando de APIs para web, né? Só para facilitar aí. Então, as APIs para web. Como você perguntou, alguns tipos de serviços de APIs para web aí, nós temos aí o REST, né? Que é um dos mais utilizados pela sua flexibilidade. Nós temos o SOAP, nós temos o XML RPC, nós temos diversos tipos de serviços hoje. Mas o mais conhecido aí, o mais utilizado hoje é o REST. E o SOAP existe alguns serviços ainda utilizando o SOAP. Uma camada muito densa, porque usa o XML para trafegar os dados. E a gente tem, não chega a ser um serviço, mas a gente tem alguns serviços de RPC, TCP, UDP, que a gente também faz uma comunicação para diminuir a latência. E nessa brincadeira a gente tem o gRPC, que é um framework que a gente não pode confundir, para fazer uma comunicação com a latência ainda menor, uma comunicação entre serviços ainda menor. Então, sim, a gente tem alguns serviços aí nessa brincadeira, e as APIs é para web, né, para facilitar aí o entendimento, trabalhando em cima do protocolo HTTP, o nosso famigerado HTTP. Eu acho que eu resumi aí, para não estender muito. Perfeito. E como desmistificar HTTP? A gente pode começar um pouquinho pela história, né, do HTTP, tudo que a gente conhece de APIs para web, a origem de tudo é em cima do protocolo HTTP. Né? Então, o protocolo HTTP nasceu lá em 1991, né? Na versão 0.9 e foi evoluindo até 1999, que a gente teve a primeira versão 1.1. Né? E foi a partir daí que as coisas começaram a engrenar. Então, a história aí do protocolo HTTP, a partir de 1999, meados de 2000, começou a evoluir e aí começou a nascer essa ideia de comunicação API através do protocolo HTTP. A primeira menção a usar um API RESTful, né, que a gente fala, foi através de um doutorado, né, do Roy Fielding, se eu não me engano aqui de cabeça, aqui, eu acho que o nome dele é isso, é Roy Fieldings. Desculpa aí a tradução horrível, mas a primeira menção foi desse nosso coleguinha,
toda a tese de doutorado dele foi em cima do protocolo HTTP, através de API RESTful, e a partir daí que começou a brincadeira, né? Aí começou a trabalhar em cima do protocolo. Então, a gente tem o REST, que seria o modelo arquitetônico, né? Como construir em cima do protocolo HTTP, e a gente tem o RESTful, que são as aplicações, os frameworks, as libs, a forma de comunicação em geral, né? Enfim. Então, teoricamente, esse aí é uma pequena parte da história, né? Da evolução do HTTP e a brincadeira do REST, né? E aí alguns serviços começaram a comunicação através de XML, que é o SOAP, e JSON, né? A gente tem JSON, XML, etc. E aí teve uma evolução contínua. Em 2015 surgiu o HTTP2, em 2019 surgiu o HTTP3, que ainda está em evolução, e nesse meio termo de 2011, né, 2005, 2011 a 2015, teve um boom, né? Teve um boom do protocolo HTTP, por isso que surgiu o HTTP2 em 2015, não foi à toa, então em 2011 a 2015 começou a surgir aplicações como API Gateways, né? Em diversos pontos, né? API Gateways open source, né? Aplicações open source para API Gateway, para poder gerenciar APIs, começou a vir o conceito de microservices, começou a vir o conceito de sistema distribuído, começou a vir o conceito de trabalhar com programas assíncronos, né? Começou a vir a ideia de trabalhar de forma concorrente, né? Simultânea, paralela, começou a vir os cores, os processadores, os clouds, né? Então, toda essa evolução precisou ter um boom aí no protocolo HTTP, porque ele já não estava mais atendendo a essas especificações. Por isso, do framework de RPC, trabalhando em cima de RPC, por exemplo, no protocolo TCP. Por isso que surgiu o HTTP2, né, que era uma proposta aí do SPIDE, né, que era um outro protocolo que a Google estava desenvolvendo. Por isso surgiu o HTTP3. Eu não sei se eu consegui resumir, mas a história é mais ou menos essa, né? As APIs começaram a se evoluir para o que nós temos hoje, né? E também há uma busca constante hoje em cima das APIs, né? Uma evolução constante. Todo esse fluxo trouxe à tona essas necessidades e essas novas propostas, né? Que é o HTTP2, HTTP3, o gRPC, que é o framework trabalhando em cima de RPC e etc. Será que eu consegui resumir aí mais ou menos? Você não só resumiu, como explicou muito bem, viu, Jeff? Valeu. E você citou o REST e RESTful, né? Só lembrando, a sigla é Representational State Transfer. Você poderia, ou você ou o Rafa, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso? O REST, ele é um conceito de como você pode desenhar a arquitetura da sua API. Então, o REST ele disponibiliza alguns métodos que estão dentro do HTTP. Então, você tem o método GET, que ele é um método que você pede informação. Então, no REST, ele já tem um conceito formado que o GET ele não pode criar um dado no sistema, ele só pode pedir dados. Então, você tem toda essa separação pelos métodos HTTP. Então, vou pegar um exemplo aqui. Você quer fazer um sistema de incluir um usuário. Aí, então, você precisa ter o get usuário, o create usuário, que seria o post, o atualizar o usuário, que é o put, e o deletar o usuário, que é o próprio delete. Então, o REST ele traz esse conceito para você implementar no seu sistema e nas suas APIs. O RESTful é quando a implementação está aderente com o que o REST pede. Então, você pode entender como o REST seria o conceito e o RESTful é a própria implementação dentro da sua aplicação. Muito bem. E o que são os APIs poliglotas? Eu estava brincando aqui em off que com o Rafa eu falo API e com o Jeff agora é API. Não, pode falar API, não. API, por português mesmo, é sem problema. Quem que vai falar para a gente sobre o o Rafa é bom em poliglota aí, o Rafa pode falar também aí. O bom do conceito de API é que, principalmente API em cima de HTTP, então quando você está expondo um serviço RESTful, a sua aplicação ela pode estar rodando um Java. Então você tem um parque de sistemas na sua empresa que rodam Java. E você quer se integrar com uma API de algum terceiro que é em Python.
São duas linguagens diferentes que elas não se batem, assim, não normalmente, né? Sem algum framework no meio, mas com as APIs você consegue integrar os dois, porque eles conversam numa linguagem única, que seria o JSON. Então, o formato esperado de uma é o que a outra está mandando. Então, você consegue integrar dois sistemas que não se integrariam normalmente, facilmente, você consegue integrar via API. Então, essa parte de ser poliglota é que você não precisa de uma linguagem definida para conseguir fazer certas coisas. Diferente de uma API de kernel, uma API de sistema operacional, que ela precisa seguir algumas regras. Ele bate um papo ali, independentemente da linguagem. Isso. Você pode estar com duas linguagens diferentes. Uhum. A comunicação entre elas é conhecida, então não tem esse problema, né? Muito bem. A gente falou do poliglota, eu queria que vocês falassem agora sobre o gateway, API gateway, e também o management. São iguais? Como é que funcionam? Eles andam juntos. Eu vou puxar um pouco, aí eu jogo a bola para você, Jeff, beleza? O gateway, ele é como se fosse um portão mesmo, a gente pode traduzir ele como portão. Então, você tem vou dar um outro exemplo aqui com 10 sistemas. Então, você tem 10 sistemas, cada um tem as suas APIs. Então, você tem N APIs. Então, para cada sistema que você for integrar no seu, você precisa falar, o sistema A, ele está nessa máquina, nessa porta, e você tem que chamar ele desse jeito. O sistema B é essa outra máquina. Então, você coloca um portão na frente, que é o cara que vai tomar conta de conhecer as suas APIs. Então, você pode expor para o mundo ou expor para terceiros só o que você quer. Você não precisa falar, eu tenho 15 APIs aqui de pagamento que só eu posso usar. Então, você só deixa você usar, você não expõe ela. O Gateway consegue fazer esse papel. E por ser um portão, ele consegue autenticar também. Então, você faz toda a parte de gerenciamento de usuários. Você consegue tratar assim, eu tenho uma API tal que ela só pode ser chamada por tais grupos. Então, o Gateway ele consegue definir isso. Ele acopla tudo e você tem uma entrada e várias saídas, né, no caso. Você consegue definir para onde que ele vai jogar. E aí o terceiro, o cliente que está chamando, ele não precisa ter conhecimento de onde está o servidor, qual é a máquina, qual é a porta, o serviço que está rodando. Ele chama sempre um lugar e esse um lugar redireciona para dentro. E o management? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ele, colaborar um pouco mais aí também com o Rafael, expressou bem, perfeito. Quando a gente fala de API Gateways e Manage, né, o Gateway em si é para escalar. E a gente tem alguns serviços para fazer esses escalar. Então, 2009, 2015, com o advento dos clouds, né, e milhões de acessos para esses caras, houve a necessidade de escalar isso, né, de uma forma absurda. Então, a gente tem alguns serviços para escalar esse gateway. Então, a gente tem aí o Nginx, nós temos aí o Envoy. Então, tem vários serviços para escalar, que está por trás do API Gateway, motor ali para fazer o escalar. E a gente tem uma ferramenta que é o Manage, né? A gente pode chamar de Manage, da ferramenta, uma capa, uma camada acima desse monstrinho que escala, né? É um programa altamente enxuto para escalar, para poder distribuir, né, toda essa brincadeira. A gente tem esse manager que faz essa gestão, essa gerência. Então, tem uma camada acima para gerenciar. Foi o que o Rafael colocou bem. Então, o que seria essa gerência? Criação de usuários, autenticação de usuários. Mas eu vou autenticar o usuário aonde? Eu posso autenticar o usuário no Azure, posso autenticar o usuário na AWS, no Cognito, eu posso autorizar no Google Cloud, enfim, eu posso fazer diversas outras conexões de autenticação, posso criar um Base Authenticate, né, local. Então, assim, teoricamente, é essa camada para gerenciar, né, criar rota, criar o API, criar tudo, a engrenagem, para poder comunicar com esse monstrinho embaixo que eu acabei de falar, que é o carinha que escala, né?
e aí as tecnologias que escala, que seria o Gateway, e esse manager, esse nosso gerenciador, né? Isso foi em 2009, 2015 que teve toda essa explosão, né? Que veio à tona, voltou ao termo fragmentação de serviços, né? Microservices, sistema distribuído. Então, houve sim uma necessidade de controlar um fluxo maior de serviços de APIs. Então, a gente tem aí dezenas e centenas de milhares de APIs numa corporação. O Mercado Livre, essa semana, fez um call e mostrou lá que tem mais de 12 mil APIs, né, se comunicando uma com a outra. Né? Então, a gente está numa dimensão aí de centenas de milhares de APIs, uma conversando com a outra. E o API Gateway é esse carinha que gerencia todo esse contexto, toda essa orquestração, né, desses serviços comunicando entre si. Será que eu consegui explicar mais ou menos? Com certeza. Eu queria colocar um ponto só, que é muito importante na parte de gerenciamento de APIs. Esse sistema, que é o principal que gerencia tudo, ele também toma conta do ciclo de vida de uma API. Então, que é um dos pontos que ele se mostra melhor, né? Como que funciona? Uma API, ela nasce, e aí ela pode sofrer alterações, mudanças de versão, e ela pode ser depreciada. A partir desse momento de depreciação, ela acaba morrendo depois de alguns meses, né? Ou algum tempo pré-definido. Então, essa parte de gerenciamento, ela tem que estar totalmente ligada também ao ciclo de vida. Porque não adianta nada você criar uma API que já tem outra que se parece, e você não tratar isso, você não garantir que só uma faça uma coisa, a outra não precisa copiar, e se tiver alguma alteração, você gerencia as versões. Ótimo. E como o Jeff falou, são muitas APIs, são né? Muitas. Existem algum órgão que regula a criação de APIs web? O Jeff responde essa? Olha... nós temos o OpenAPI, né? Uma iniciativa aí criada, é um consórcio especializado na indústria para voltar aí a padronização, para tentar não, né? Para padronizar tudo que nós temos de APIs, né? Então a gente tem o OpenAPI Spec, a gente tem o RAM Spec, a gente tem o Swagger Spec, a gente tem a API Blueprint Spec, que usa dessa especificação, desse padrão. Né? Só de curiosidade, o Swagger que doou, né, o código para o OpenAPI para ter esse consórcio, e é tudo open source, né? Mas tem sim uma padronização aí de APIs. Então, as documentações de APIs, por exemplo, a gente consegue hoje documentar via OpenAPI ou via Swagger e gerar um código para client, para server, em qualquer linguagem. Né? Isso é dinâmico, por exemplo. A gente consegue hoje, com ferramentas, gerar código em cima dessa especificação, além de gerar documentação também. Né? A gente consegue gerar uma documentação através dessa especificação, a gente consegue gerar o código dessa especificação e a gente consegue testar, né? Ou seja, na hora de gerar a documentação, eu consigo usar essa documentação testando a API. Então, sim, tem um órgão, sim, para poder documentar e padronizar toda essa brincadeira. Bem legal, bem interessante. Ótimo. Eu queria que vocês compartilhassem algum case aqui, para quem está nos assistindo. Vou falar um que eu participei, é um projeto. A gente fez uma migração de um gateway num cliente nosso. A gente tirou um gateway que está mais antigo e colocou um gateway novo. Então, teve toda a parte de migração de APIs. Teve algumas APIs que a gente teve que redesenhar elas, porque elas estavam fora do conceito REST. Então, não fazia muito sentido você fazer um GET para adicionar alguma coisa. Então, a gente transformou ela num POST. E teve mais alguns detalhes sobre o próprio ciclo de vida, né? Algumas APIs estavam repetidas, então a gente fez duas versões separadas. A gente juntou algumas APIs, fez uma única, e algumas a gente separou e fez duas versões. Que aí cada pessoa, quando for chamar, consegue chamar a API que precisa. Foi um projeto assim, relativamente longo, acho que durou cerca de 8 meses para a gente fazer, se eu não me engano, foram 320 APIs migradas.
Uau! E eu só não vou ter o número exato de quantas APIs a gente teve que refatorar, que aí a gente fez essa melhoria delas. Mas foi um projeto gigantesco em pouco tempo, foi bem interessante participar nele. Jeff, quer contar algum caso pra gente também? Eu posso falar da própria engineer, né? Eu trabalhei até o momento atual, eu estou trabalhando diretamente com APIs. E o primeiro projeto dentro da engineer foi trabalhar num orquestrador de APIs. Fantástico, desenvolvido pela própria engineer. É um orquestrador que está aí, se eu não me engano, já passou de 500 ou 600 microservices, comunicando e orquestrando. Esse projeto fantástico. Fantástico. Tem uma galerinha que não gosta muito, mas eu adorei. É um orquestrador, ele controla todo o fluxo e padroniza toda a criação de APIs nesse contexto aí meio caótico, porque tem serviço de todo lado, né? Serviço que a gente nem sabe que linguagem que está sendo utilizada, mas tem serviços de diversas linguagens e padrões diferentes, e necessidades diferentes, contextos diferentes. E o programa ele orquestra isso, né? Ele tenta uniformizar a criação e manutenção desse caos. Será que eu expliquei bem? Eu acho que é isso. É tentando controlar o caos, né? Trazer um pouco de harmonia nesse caos. É isso. É um projeto que já passa de, se eu não me engano, mais de 600 APIs. E Jeff, eu vejo que você falou em caos, né? Enfim, é uma sopa de letrinhas, é um tema muito complexo, só que eu vejo que vocês falam com uma propriedade e até com uma paixão sobre esse assunto. Então eu queria que vocês contassem como que é o dia a dia nessa função. Você gosta de apagar incêndio, pelo que eu vi. Não, na verdade, eu gosto de começar as coisas do zero. É um perfil. Mas apagar incêndio faz parte. Eu acho que está em todos nós, né? Não tem como, ainda mais numa empresa na dimensão da engenharia e dependendo do projeto que nós estamos, não tem como fazer nada do zero. Seria até um privilégio começar um projeto do zero, né? Você chegando numa empresa igual a engenharia. Mas a gente apaga mais incêndio, com certeza. Isso faz parte da rotina, do dia a dia e etc, etc. Mas falando em paixão, sim, às vezes a gente, no meu caso, né, eu confundo muito trabalho com não trabalho. Então, eu não sei se eu estou trabalhando ou se eu estou, sei lá, tipo, divertindo ali o tempo Brincando. todo. Isso é complicado para a família, separação, né? Separar isso com a família, do dia a dia. Então, realmente, às vezes eu não me vejo trabalhando, né? Porque o tempo todo a gente está pesquisando, estudando, fazendo, aprendendo, refazendo, se reinventando ali, né? Então, fica complicado falar se está trabalhando, né? Então, não sei se eu estou estudando, não sei se eu estou fazendo um hobby, não sei se eu estou fazendo uma coisa que, né, te agrega mais, é igual uma obra de arte, né? Apesar que é código, é máquina, é tecnologia. Mas teoricamente é isso, né? Tem paixão em tudo, né? E até às vezes eu brinco, né? Tem vários posts sobre isso, porque todo mundo, a linguagem de programação é uma ferramenta, né? Que tem que ser utilizada conforme o cenário, o problema, né? E o que ele foi proposto para resolver. Mas na prática não é bem assim, né? Todo mundo tem um amor a alguma coisa na hora que está fazendo. Então tem uma facilidade, tem uma admiração, tem uma queda mais para alguma coisa. Então eu sou suspeito em falar de linguagem de programação. Então se eu falar de linguagem de programação, eu vou falar de Go, porque eu tenho uma queda para o Go. Então acaba a paixão misturando, né, com a realidade. Então, teoricamente, não é só ferramentas, não é só código. Alguns levam para o lado, sim, da paixão, do pessoal, enfim. Enfim, é só um resumo aí para não gerar treta, né? Muito bom. E Rafa, como que é isso para você? Como que é o seu dia a dia? A minha vida é bem parecida com a do Jeff mesmo, porque não dá para definir e falar, eu vou trabalhar até tal horário, eu vou parar, eu vou estudar. Não, eu tô lá, já tô na máquina, já pego, já puxa outro código, já começa a desenvolver alguma coisa, faz um teste, vê um erro, fala, eu não fui feito para programar, aí passa 5 minutos, você corrige o erro e fala, meu Deus, eu sei programar. Então, é um mar, né? Você tá dentro de um mar, num barco, que ele sobe e desce e você tá lá sempre. Você fala, não importa a tempestade, eu continuo aqui. Muito bom. E vai remando.
E como que você enxerga a evolução dessa área, assim? Como que você enxerga para daqui a alguns anos? O mercado de API, ele é gigantesco e ele está demonstrando só crescimento. Então, todas as empresas elas estão indo para um lado mais vou monetizar APIs. Então, eu posso ter algumas APIs que eu libero, falo, ó, tá aqui, você pode usar, é de graça, é pública, pode usar à vontade. Essas aqui você paga, essas aqui você tem um limite, então você pode usar até 1000 chamadas no dia. Se você passar, você paga, senão você não paga. Esse mercado gigantesco de API está crescendo e igual esse projeto que eu participei, ele tinha a parte monetizada também. Então, ele estava normal, ele tem as APIs normais, as APIs públicas e as monetizadas. Então, o mercado de API, para mim, é o que vai explodir. Jeff, eu queria que você também falasse sobre a sua visão para o futuro e também trouxesse aí a questão da segurança. Conforme evolui, tem uma preocupação cada vez maior também, né? Aí complicou. Porque a segurança, se a gente for analisar bem, a gente nunca conseguiu fechar, né? A segurança, o que nós temos é ferramentas para dificultar, né? E até você descobrir, eu já estou com outra, né? Eu tenho que dar um passo à frente de toda a sua tentativa. Então, quando você chegar no que eu já tenho que estar 2 passos na frente. Então, enfim, não vou entrar bem nesse contexto de segurança, porque na universidade eu adorava fazer isso, adorava. O termo não é hackear, mas estudar um pouco sobre isso, né? De protocolos, de fazer phishing, enfim. Mas, enfim, falando de segurança do futuro aí, eu sou horrível para prever futuro, mas eu sinto que mudou bastante, né? A evolução aí da web, como a gente está focado em web, o cloud trouxe esse boom, né? Como se fosse um novo momento, né? E foi tão forte que a gente mudou até o protocolo. O protocolo HTTP, se vocês perceberem a sua evolução, é muito lenta, né? Então a gente está falando de 1991 para até 2000, né? Olha só, é muito lento para sair uma versão. E menos pouco tempo lançou o HTTP2, né? Que foi em 2015. Então, é tudo muito lento, vocês perceberam? Mas quando veio o cloud, parece que as coisas emergiram mais. E não foi à toa que criou-se até novas linguagens para trabalhar nesse contexto. Até os cenários passados, né, para trabalhar nesse contexto, as linguagens mais antigas começaram a se adaptarem, né? Tentaram adaptar o mais rápido possível para atender esse cenário. E nesse contexto nasceram até novas linguagens específicas para atender esse novo cenário. Então, eu acredito, né, que ainda vai evoluir muito. Eu não sei nem dizer, mas o HTTP3, por exemplo, ninguém imaginava o protocolo HTTP em cima do UDP. O protocolo HTTP sempre foi em cima do protocolo TCP. E houve uma evolução em cima disso. Mas colocar em cima do UDP já é uma coisa louca, já é uma coisa imaginável. O HTTP3, por exemplo, utilizando o Quick, já está nesse porte, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer. Então tudo é novidade, assim, tudo é muito forte. Então pode acontecer de tudo que a gente possa nem imaginar possa acontecer. Mas sim, as APIs ainda têm muito a crescer, a evoluir, porque os protocolos estão mudando e, consequentemente, as APIs também vão mudar. Então, 90% ainda do que eu vejo de APIs no meu universo, claro, né, 90% que eu estou falando no meu universo, ainda conversam com o protocolo HTTP 1.1, por exemplo. E a utilização do HTTP2 ainda está restrito à renderização, multiplexação de página, né, porque ele consegue fazer uma conexão única para distribuir essas conexões. Então, ainda não está sendo utilizada em massa a tecnologia que nós ainda temos. O HTTP3 a mesma coisa, né? Se você entrar aí nos aplicativos do Google, você vai ver lá que tem um híbrido, né? Muita coisa feita em HTTP3 com Quick e muita coisa feita com HTTP2. Então, assim, eu acredito que todos esses ensaios, né, principalmente essas grandes empresas aí, essas big companies aí, que é o Google, a AWS, que vem
definindo e moldando o que nós vamos fazer, né? O machine learning é um exemplo disso também, né? O IA agora despontando é outro exemplo disso. Então, assim, eu sou horrível para prever o futuro, mas tudo é possível nesse cenário. E ainda tem a questão do hardware ainda, que a gente tem uma limitação, né? Que a gente tem que vencer ainda. A gente ainda está falando de binários ainda, né? E aí tem toda uma evolução ainda para o lado quântico da parada toda. Então, assim, tem muita coisa. E tudo isso que a gente está falando gera um contexto que pode modificar radicalmente o que nós conhecemos de APIs hoje, né? É tudo em cima do protocolo e do hardware, né? Muito bem, e assim, as coisas, você até citou que antes eram mais lentas e depois se acelera, e a gente está nesse mundo que tudo é muito imediatista. Queria falar um pouquinho da implantação também, você citou, né, aquele projeto que era enorme, que foi feito em 8 meses. Está cada vez mais fácil. Fácil entre aspas. Fácil não é a palavra. Acho que fácil... Não tem nada fácil, essa é a verdade, não tem nada fácil. Fácil eu acho que nunca vai ser, mas ele pode facilitar bastante. Principalmente a parte de gateway, que você consegue definir algo sem alterar o sistema. Você consegue fazer transformação no gateway. Então, você, para garantir algo novo, você não precisa modificar o que você já tem. Você coloca uma camada na frente que vai fazer essa conversão e aí você agiliza, né? Então, você consegue ganhar tempo para desenvolver e não ter alteração no seu back-end. Então você fica mais, assim, você consegue respirar um pouco melhor e aí você faz alterações sem sofrer, sem algum grande impacto, né? É por isso que deixa fácil. Bom, a gente já está conversando aqui, já faz um tempão, né? Então eu queria já ir para as palavras finais aqui, queria saber, Jeff, se você tem alguma consideração final. De repente falar para a gente como que melhorou o trabalho de vocês, como que ajuda também nas empresas, enfim, para a gente amarrar aqui a conversa. Eu só tenho que agradecer, né? Toda oportunidade que eu vejo, principalmente dentro da engenharia, por exemplo, eu vejo como oportunidade e tem que aproveitar as oportunidades. Então, o que eu falo sempre é agradecer o que a gente tem e tentar aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível. Na verdade, é mais ou menos isso. Não tem muito o que ficar estendendo, não, mas a verdade é essa. É aproveitar o máximo e estudar o máximo, porque, igual a gente está brincando aí, se é fácil, é difícil, na verdade, não tem nada fácil. E tudo que é fácil significa que você vai sofrer no futuro. E tudo que é difícil agora significa que no futuro a gente vai ficar mais tranquilo. Pelo menos o estudo é assim, né? Mas na prática aqui também é a mesma coisa. Isso vale para tudo, né, Jeff? É para tudo, até no desenvolvimento. Então, tudo que a gente consegue fazer muito fácil, está muito fácil. Pode esperar que no futuro a pancada vai ser certa. E a mesma coisa se a gente está fazendo alguma coisa que está muito complicado, está difícil o caminho, mas está saindo aos poucos. Ou seja, você precisa estudar, quebrar mais a cabeça, testar mais, praticar mais, pegar. Está muito difícil, significa que o seu futuro vai ser mais ameno, vai ser mais tranquilo. Então é mais ou menos isso que eu percebo aí, em cima desse contexto que a gente colocou. Rafa, suas considerações finais. Agradecer a oportunidade de participar aqui de novo e continuar estudando, né? Não tem que fazer nessa área de TI que a cada 2 dias o pessoal cria 3 linguagens novas e alguma definição nova. Então, ele está fazendo referência ao JavaScript. A cada minuto cria um framework, né? Tá brincadeira. Então, é uma corrida contra o tempo aí na vida. Porque não importa quanto que você estude, sempre vai ter algo novo que acabou de sair. Se tem uma área que você, por exemplo, faz a faculdade e pronto, já domina o assunto, isso não existe no universo de TI de forma alguma, né? Você tem que sempre se reciclar. Sim, não tem como. Na área da ciência da computação existem alguns pilares, né? Alguns pilares que facilitam a sua vida ao longo do tempo. Então, esses pilares, se você conseguir entendê-los bem, né? Aprendê-los ali no início, vai facilitar um pouco a sua vida lá no futuro. É aquele esquema, né? Para aprender esses pilares, você tem que sofrer um pouco. É um pouquinho difícil esse caminho. É um caminho complicado, mas é um caminho. E lá na frente vai ficar um pouco mais tranquilo. Eu acredito que, na nossa área, né, Rafael,
a maioria é autodidata, não tem outro termo a ser utilizado. E até uma briga na internet, às vezes, de para que universidade, para que fazer curso, faz o curso e tal. E, na verdade, se a gente for analisar bem, tem que ter de tudo, né? Porque você tem que ter um início, você tem que ter um front, alguém tem que te orientar, ou você mesmo, sozinho, possa fazer, mas é muito mais complicado. Mas você tem que ter os pilares, é isso, os pilares tem que ter. E depois dos pilares, as coisas começam a clarear, começam a facilitar. Não quer dizer que vai ficar muito fácil, mas pelo menos vai ficar um pouco mais claro. Você vai ter um front aí. Como a nossa área, a maioria tem que ser autodidata por natureza, né? E você sabendo os pilares e os fronts, tudo fica mais tranquilo, né? A sua análise, a sua interpretação, o seu entendimento, a sua forma de abstrair, ler, né, sobre aquilo, vai ficar muito mais tranquilo, né? Então, não sei se eu colaborei aí, aproveitei a fala dos senhores aí eu vi aqui, eu falei, não, deixa eu complementar para ficar bonito ali. Ficou lindo, gente, para terminar, né? Eu adorei esse bate-papo que a gente teve hoje. Tá muito filosófico, hein, Rafael? Muito obrigada, viu, Jeff, Rafa, obrigada por todo o conhecimento que vocês trouxeram aqui, foi muito rico. Obrigado, gente. Isso aí. E eu agradeço também valeu. a sua participação, você que acompanhou todo esse EngCast aqui. Se curtiu, manda para os colegas de trabalho, né, para o pessoal também ter acesso aí a esse conhecimento. E se tiver qualquer dúvida, acesse o site, que é o engdb.com.br, ou então siga a gente nas redes sociais, combinado? Obrigada e até a próxima! Pessoal, eu já ia me esquecendo. Depois deem um pulinho no site da Engineering e confiram as oportunidades de trabalho.